Deus abençoe, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé? Em reverência à palavra de Deus, que nós vamos ler em São João, capítulo 14, versículo 12. Nesta noite, estaremos recordando a pregação, a mensagem que o pastor Osmar pregou num domingo de manhã, no dia 7 de janeiro de 2001. Mensagem intitulada A Diferença da Terceira Etapa para a Noiva e para o Mundo. Nós vamos ler São João 14, versículo 12, que é a nossa leitura. Amém? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, o Senhor tem nos dado graça em chegarmos até aqui, Pai. E aqui estamos de todo o nosso coração, entregues ao Senhor, para ouvirmos a Tua voz e aquilo que Tu queres falar para nós, Pai. Que o Senhor tome a cada um de nós e mova com o Teu Espírito Santo em nossos corações, para crermos na mensagem de misericórdia que o Senhor nos tem enviado, Pai. Que o Senhor nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós aprendemos nesta mensagem pregada pelo pastor Osmar, que São João 14, versículo 12, está escrito: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. E na mensagem Almas Encarceradas, hoje, o profeta William Branham diz: as mesmas obras são o mesmo ministério. No parágrafo 69 e 70. O mesmo ministério que teve Jesus nos últimos dias seria manifestado novamente na terra, em um homem. Porque a Escritura diz: aquele, não aqueles, mas aquele. Por isso nós vemos as mesmas obras manifestadas nesses últimos dias através de um profeta. E nós aprendemos que no ministério de Jesus Cristo houve 3 etapas. A primeira etapa foi cura, milagres. Jesus saía pelas cidades curando, fazendo maravilhas, fazendo milagres, e ali estava ele cumprindo a sua primeira etapa. Aquilo era para atrair as pessoas. Cura divina atrai as pessoas, chama as pessoas. E Jesus então tinha aquela multidão que lhe seguia. Mas logo ele passou para a sua segunda etapa. E já na segunda etapa de seu ministério, Jesus Cristo começou a selecionar. Ele começou a separar. Como nós vemos quando ele disse para a sua igreja, os seus discípulos, que ele seguia: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue,
não pode ver o reino de Deus, não tem vida em si mesmo. E então, logo 70 pregadores que ele havia chamado, não entendeu a segunda etapa do ministério de Jesus. E eles não entendendo, eles foram embora. Jesus estava então selecionando, separando. 70 foram embora e ainda ficaram 12, junto com Jesus. Mas Jesus não parou na primeira etapa. Jesus não parou na segunda etapa. Jesus chegou em sua terceira etapa. E a terceira etapa do ministério de Jesus foi ele silenciando na cruz do Calvário, sem falar nenhuma palavra na cruz, mas silêncio. Ali estava a terceira etapa no ministério de Jesus. Mas Jesus fez silêncio na cruz quando morreu, mas ele desceu ao inferno, diz as Escrituras. E ele foi ao inferno, e lá no inferno, Jesus pregou as almas que estavam perdidas. Aquelas pessoas que tinham rejeitado a mensagem de Noé. Por isso nós vemos essas 3 etapas no ministério de Jesus. E nós temos que ver que nestes últimos dias, Deus manifestou um profeta, William Branham. E o profeta em seu ministério também tem 3 etapas que ele segue. Primeira etapa foi cura divina, onde o profeta manifestou o dom de cura. As pessoas eram curadas pela oração do profeta. Segunda etapa do ministério do profeta, nós vemos que ele manifestou discernimento de espírito, aquele dom que discernia o problema das pessoas, a doença das pessoas, o que havia de errado com as pessoas. Segunda etapa do ministério de Jesus, nós vemos, ou melhor dizendo, do profeta, nós vemos que teve profecias. Mas o profeta, assim como Jesus, também não parou em sua primeira etapa, não parou em sua segunda etapa, mas ele prosseguiu até a sua terceira etapa. Agora nós vemos, segundo a própria mensagem do profeta, que a terceira etapa do ministério do profeta, do irmão Branham, houve uma diferença, porque teve 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora, para aqueles que creram e para aqueles que rejeitam. Por isso nós temos que ver que a terceira etapa do ministério do irmão Branham cumpre para com a noiva, que foi a abertura da palavra, onde o profeta revelou os 7 selos de Apocalipse. E ele revelando os 7 selos de Apocalipse, então o livro foi aberto. E ali todo o mistério de Deus foi revelado, que nós então podemos ter a revelação de toda a palavra de Deus. Isto é o que Deus cumpre para os seus eleitos, é o que Deus cumpre para aqueles que vão no arrebatamento. É a terceira etapa do ministério do irmão Branham que cumpre para com a noiva. Esta terceira etapa te dá fé de rapto. E o profeta mostra isso na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 373. A terceira etapa é a abertura da palavra. Amém? Mas
a terceira etapa do ministério do irmão Branham também cumpre para com o mundo. E cumpre da mesma maneira que cumpriu com Jesus, onde ele silenciou e foi pregar aos perdidos do inferno. Assim também o irmão Branham, para aqueles que rejeitam esta mensagem de misericórdia, para aqueles que rejeitam esta terceira etapa, então é silêncio, é pregando a almas encarceradas hoje. Elas não precisam estar no inferno para estarem perdidas. Elas estão perdidas hoje. Elas ouvem e não creem. Da mesma forma, como nós também vemos 3 etapas no ministério de Noé. Noé chamou. Ele pregou durante 120 anos. Os homens não aceitaram sua mensagem. O juízo ia cair. E Deus enviou um profeta com a única mensagem de misericórdia, a única mensagem de advertência. E Noé, em sua primeira etapa, pregou durante 120 anos. Mas os homens não aceitaram. Eles não quiseram aquela misericórdia. O juízo nesses últimos dias, irmãos, o fogo atômico está preparado para cair sobre a terra. E Deus tem enviado um profeta que traz a mensagem de misericórdia, a única mensagem de advertência que pode te livrar deste juízo dos últimos dias. E Noé pregou 120 anos, chamando. Logo os homens não aceitaram. Então Noé selecionou, passou para a sua segunda etapa. Ele chamou um casal de cada espécie animal. E logo então nós vemos a terceira etapa no ministério de Noé, onde a porta da arca foi fechada. 7 dias de silêncio. Não houve mais salvação. Amém? Por isso nós vemos, depois da etapa de Noé, não houve salvação. Foi silêncio. Porque Noé estava selado por dentro da arca. E os que rejeitaram estavam selados do lado de fora da arca. Não houve salvação. Depois dessa terceira etapa, aqueles que rejeitam estão selados do lado de fora. Eles não entraram na arca. Eles não entram nessa terceira etapa. Estão selados fora. São almas em prisão agora. Ouvem e nunca aceitam a verdade. Diz o profeta, são perdidos eternamente. Porque rejeitam. Mas aqueles que aceitam são selados dentro. São selados dentro. Depois da terceira etapa de Jesus, também não houve salvação. Porque Jesus foi no inferno. E no inferno não há mais salvação. Depois que a pessoa morre e ela vai para o inferno, lá não tem mais salvação. Jesus pregou aquelas pessoas ali e elas não teve salvação mais, porque rejeitaram em vida. Por isso aquele que rejeita em vida tem que saber que não há mais salvação para ele. Mas logo nós vemos também
no ministério do irmão Brana, que depois desta terceira etapa, para aqueles que rejeitam esta mensagem, as pessoas não precisam morrer para estarem perdidas. Elas estão indo nas igrejas, elas estão cantando em corais, elas estão louvando a Deus, belos hinos, elas estão dedicando suas vidas à igreja, mas estão perdidas, porque não dão ouvidos à mensagem de misericórdia, rejeitam a mensagem de Deus nesses últimos dias, rejeitam a voz de advertência nestes últimos dias. Nós vemos isso na mensagem Almas Encarceradas hoje, a terceira etapa que cumpre para com o mundo, no parágrafo 189, onde o profeta mostra: Noé se calou, silenciou, e foi um testemunho. Deus cerrou a porta. Não houve mais salvação depois de sua terceira etapa. E ele faz uma pergunta, o profeta. Ele deixa em tom de pergunta. Parágrafo 189, parte C. Temos chegado agora ao ponto quando a terceira etapa voltará de novo aos perdidos eternamente? Por isso, irmãos, para aqueles que rejeitam esta terceira etapa, eles estão selados fora, ouvem a mensagem, mas não aceitam. Eles não creem nisto, porque estão selados fora. E nós temos que ver para os que estão selados dentro. Então Deus desatou o livro, Deus abriu o livro, desatou os 7 selos, e a Bíblia foi revelada. E estes que estão dentro, a noiva, a terceira etapa que cumpre para com a noiva, ela é preparada. Ela tem fé de rápido. Ela tem fé de ir embora daqui, porque ela é posicionada, ela creu nesta mensagem. Amém? Almas encarceradas hoje. As pessoas estão perdidas hoje, porque rejeitam a mensagem de Deus e estão aprisionadas por dogmas, aprisionadas por Santíssima Trindade, aprisionadas por denominações. Não aceitam mais, não adianta teimar, somente o eleito o aceita, somente o predestinado ouve e crê. Amém? A noiva crê e é selada dentro, e os que rejeitam são selados fora. E hoje, esta terceira etapa continua com a noiva. Tem sido o ministério de Jesus Cristo repetindo através do profeta William Branham. E hoje, repetindo em sua igreja. Por isso, a terceira etapa para a noiva é a abertura da palavra, os ungidos 373. Mas para o mundo, para os que rejeitam, é pregando a almas encarceradas hoje, perdidos para sempre, nunca aceitarão. Amém? Almas encarceradas hoje
parágrafos 189 a 198. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós cremos que a graça tem nos alcançado, Pai. Nós cremos que o amor do Senhor tem nos atingido, Pai. Estávamos em outra direção, mas ouvimos a voz do Espírito Santo, Pai, e não endurecemos os nossos corações, mas nós demos lugar para que o Senhor pudesse falar, Pai. Nós simplesmente cremos em Ti, meu Deus, e aqui estamos crendo em toda a Tua palavra, Senhor. Continue falando conosco, no poder da unção do Espírito Santo, Pai, com a revelação da abertura da palavra, dos 7 trovões revelados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. A cantar a melodia que Jesus deu pra mim lá por onde eu for, a alegria me seguirá assim na minha estrada, iluminará, tudo será feliz, meu coração quem diz, cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz, sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim lá por onde eu for, a alegria me seguirá assim na minha estrada, iluminará, tudo será feliz, meu coração quem diz, cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz, sou feliz demais, toda alegria que existe
minha canção deste amor sem fim.